Não existem valores morais objetivos no universo. Não existem. Nós criamos valores em nosso cérebro. Um valor é uma função do cérebro. É o funcionamento dele. Assim como a digestão é uma função do estômago, o pensamento e o valor são funções de um cérebro que processa informações, que você admite que funciona, certo? Mas nós criamos valores com base no que precisamos para sobreviver, no que precisamos para melhorar nossas vidas, no que precisamos para evitar a dor em nossas vidas. E nós comparamos esses valores. Quando os cérebros morrem, os valores desaparecem. Eles não existem. Eles não são coisas. Um valor é relativo a um organismo. Mas a maioria dos ateus dirá, e eu não falo por todos os ateus, que os valores podem ser justificados objetivamente. Eles não são valores objetivos, pois um valor depende de um cérebro ou mente. Ser objetivo é existir independentemente de uma mente. Como algo pode estar na mente e existir independentemente dela? Isso é um oxímoro. Você não pode ter valor objetivo. Você pode justificar seus valores ao observar suas ações, e todos fazemos isso. Cristãos, judeus, muçulmanos, humanistas, ateus, agnósticos. No fundo, todos somos humanistas. Todos nós somos basicamente éticos situacionais em nossas vidas diárias. E a Bíblia também é assim. Se você olhar para algumas dessas decisões na Bíblia, elas foram justificadas de acordo com a situação. Raabe foi elogiada por sua mentira, conforme ela contou. Mas você tem mais de uma opção para suas ações. Quanto dano este causa? Quanto dano este causa? E se você tiver tempo, tenta pesar essas ações e diz: se eu vou ser uma pessoa moral, vou escolher o caminho que resulta na menor quantidade de dano. Isso é o que é moralidade. Não é algo grande e objetivo. E nós nos iludimos ao pensar que somos de alguma forma especiais no cosmos. É muito mais significativo aceitar quem realmente somos. Não somos egocêntricos. Devemos ser humildes e perceber que somos parte da natureza. Isso não é incrível? Não é maravilhoso que possamos funcionar dessa maneira? Somos animais sociais. Então, a criança de 5 anos entra na sala de estar e cerca de 1 minuto depois, você ouve um barulho alto. E ela volta correndo e diz: eu não quebrei o abajur. Não fui eu que quebrei o abajur. Foi um fantasma. Aconteceu sozinho. Não quebrei o abajur. Você ouviu o barulho, mas não estava lá. Você tem o testemunho dela, certo? Na mesa, há o testemunho dela sobre uma explicação sobrenatural para o ocorrido com o abajur. Mas, como pai, você consegue pensar em outra possibilidade? Que outras opções você pensaria? Certo? Talvez ela esteja mentindo. Ou pode haver outras hipóteses naturais. Talvez ela tenha tropeçado no fio, ou o irmão esteja escondido atrás. Tanto faz. Você tem na mesa uma explicação que é sobrenatural e uma explicação que é natural. Qual delas preferimos? Com qual delas ficamos? Mesmo que você não saiba, você não estava lá. Qual você escolheria? Fantasmas ou uma garotinha assustada, certo? Então o homem está propondo para nós que a explicação para o universo é algum tipo de fantasma transcendente, algo sobrenatural lá fora que explica tudo. Quando nós, não crentes, ateus e agnósticos, podemos propor que não estávamos lá no começo do Big Bang. Não estávamos na sala de estar quando o barulho aconteceu. Mas o que dizemos no mundo natural e no método científico é: vamos considerar todas as explicações naturais. Primeiro, antes de simplesmente pularmos para uma conclusão sobrenatural. Se existe um inferno, e se os ateus chegam ao fim da vida e descobrem: eu estava errado, existe um Deus. Isso é contrafactual. Não é que eu realmente acredite nisso. Então você está certo. Eu acreditaria e saberia que há um Deus. Mas isso não quer dizer que eu respeitaria ou admiraria um Deus que criasse o inferno para enviar alguém como eu para lá. E minha amada mãe, Patsy Barker, que morreu como ateia com um sorriso no rosto, feliz por ter vivido uma boa vida, criando 3 bons filhos. Essa divindade está torturando ela no inferno. Ela e Mark Twain, George Gershwin, Elizabeth Cady Stanton, Aaron Copland, Johannes Brahms, Prokofiev, Margaret Sanger, Bertrand Russell, Carl Sagan, pessoas maravilhosas que viveram essas vidas. Você diz que o Deus que ama nos condenou à tortura eterna? Então direi a esse Deus: se criou o inferno, vá você para lá. E se você quisesse me torturar para sempre, tudo bem,
Prove o quanto você é um grande machão. Você não tem o meu respeito. Claro, ele não existe. Isso é tudo hipotético. Ok. O comentário que você fez sobre seus parentes indo, você disse que eles são bons parentes. Ninguém vai para o céu porque é bom. Nós vamos para o céu porque Deus é bom, só pela graça de Deus. Aliás, deixa eu apontar uma coisa aqui. Essa pergunta e a anterior, vocês dois estão fazendo uma suposição falsa. Vocês estão assumindo que as palavras da Bíblia são confiáveis e seguras. Elas não são. Você construiu sua casa sobre a areia. Essas palavras não são uma fonte de verdade. A Bíblia é anti-histórica e contraditória. Se você precisa basear a verdade em um livro que alguém escreveu, então você nem sequer tem um conceito de como encontrar a verdade. A verdade não é entregue para nós. Nós usamos a razão, nós usamos a lógica, nós usamos investigação, nós usamos... Não cite a Bíblia para mim como se isso fizesse diferença. Se a Bíblia diz que algo é verdade, isso provavelmente significa que é falso. A Bíblia diz que Deus é um espírito. Você pode nos dizer o que é um espírito? O que é espírito? É uma mente suprema, não física, incorpórea. Mas isso não responde à pergunta. O que é? O que é? Você nos disse o que não é. Você disse que é incorpóreo, não físico, mas de forma positiva. O que é espírito? Deus é um espírito. Obviamente, Deus é feito de algo, certo? Que a gente possa definir o que Deus é. Então, de forma positiva, o que é espírito? Isso seria como perguntar: o que é a escuridão? Bem, é a ausência de luz. O que é o frio? Bem, é a ausência de calor. Então, para definir exatamente o que Deus é, na verdade, antes você disse: bem, as pessoas que falam sobre design estão argumentando por um Deus das lacunas. Supostamente estamos dizendo que não sabemos essa informação, então estamos inserindo Deus. Bem, é isso que está acontecendo aqui, e essa é uma pergunta comum entre ateus. Estamos inserindo o ateísmo em uma lacuna do conhecimento humano. Não sabemos exatamente o que é um espírito, sabemos o que não é, sabemos como defini-lo. Mas porque não sabemos exatamente o que é, a comunidade ateísta frequentemente inseriu o ateísmo. Não sabemos o que é um espírito, portanto, o ateísmo deve ser verdadeiro. Mas você não definiu isso. Com certeza. Não, você não definiu isso. Você não me disse o que é. E se for apenas a ausência de algo, então não é nada, porque o frio é a ausência de calor. Frio não é nada. Escuridão é a ausência de luz. Escuridão não é nada. Então, se Deus é um espírito e o espírito é a ausência de algo, então Deus não é nada. Eu nunca ouvi ninguém definir o que é um espírito. Parece um raciocínio circular. Você está presumindo exatamente o que tenta provar: a existência de um reino transcendente, baseando-se apenas em si mesmo e usando uma palavra sem definição. Por que você simplesmente não diz Deus sem definir, certo? O que é espírito? Bem, vamos seguir em frente aqui. Bem, isso é uma pergunta? Bem, sim, mas você não definiu. 2 vezes você deixou de definir espírito ou até mesmo explicar o que é espírito. Então, se você não pode definir, como podemos sequer discutir se essa coisa existe? O fato de a vida ser curta e de que ela vai acabar a torna mais valiosa. Valorizamos o que é raro, como metais e objetos preciosos. Se algo é realmente raro, pode ser vendido por um preço alto. Procurei uma moeda de cobre de 1943 e achei que tinha uma, que pode valer até $100.000 por ser rara. Quando as coisas são abundantes, o valor delas diminui. Então, se a vida é eterna, a vida é barata. Se ela dura para sempre e nunca acaba, então ela não tem nenhum valor real que a gente chamaria de precioso. O fato é que nós enfrentamos, como você disse, enfrentamos a realidade da frieza e da indiferença do universo em que vivemos. Enfrentamos isso com coragem e honestidade e dizemos: eu vou morrer um dia. E vai ser isso. Isso valoriza ainda mais sua vida no presente, enquanto a vive, pois não há sacrifício por recompensa futura. Você está vivendo agora. Ninguém saberá o que ocorre após a morte, pois estaremos mortos. A morte é o fim de um organismo biológico físico.
Acho que muitos ateus valorizam mais a vida do que pessoas como Trenton, pois Trent acredita em uma vida após a morte onde tudo se resolve. Nós não. Precisamos acertar agora. Temos que fazer as coisas agora, enquanto estamos vivos, e talvez encontrar algum consolo no fato de que nossos descendentes ou as futuras gerações vão se beneficiar de parte do bem que fazemos agora. No fim das contas, tudo isso vai desaparecer. No fim das contas, é algo cosmicamente sem sentido. Mas isso não significa que não seja imediatamente e imensamente significativo para nós agora, enquanto vivemos nossas vidas.